Oi, queridos. A gente vai fazer então o exercício sobre incisivo central superior. O passo a passo está na página. Está na página 74, passo a passo do encerramento regressivo. Mas antes de começar aqui o exercício do encerramento regressivo, a gente precisa dar uma relembrada aqui na parte teórica sobre a formação, o contorno da coroa do incisivo central superior. Então vamos dar uma relembrada, né? Aqui na página 72. O dente que a gente vai analisar então é o dente que está em destaque, né? Então aqui hemiarcada superior e inferior, e o dente em destaque é o dente que a gente vai começar a analisar. Então o incisivo central superior em relação a todos, então é o dente que está em destaque, né? Então aqui hemiarcada superior e inferior, e o dente em destaque é o dente que a gente vai começar a analisar. Então, o incisivo central superior, em relação a todos os outros incisivos, é o que tem a maior proporção, é o que tem a maior coroa, né? Então, em relação aos outros incisivos, é o maior dente desse grupo. E a face vestibular dele tem um formato trapezoidal. Isso é muito importante, né? A gente conseguir visualizar o contorno do dente. Então, aqui na cervical ele é mais estreito e aqui na incisal ele é mais largo. Então aqui é a mesial do dente, lembrando que a mesial ela é maior, tem um ângulo mais reto em relação ao ângulo distal, que é mais arredondado. Então aqui na face vestibular, em relação aos detalhes anatômicos, tem a bossa no terço cervical. Os pontos de contato são bem próximos à incisal do dente. Então aqui ponto de contato mesial, ponto de contato distal. Olhando esse dente numa vista proximal, a gente percebe um contorno diferente em relação à forma geométrica. Então, em relação à forma geométrica, o contorno é triangular. Então, vou desenhar aqui do lado, né, o contorno numa vista proximal. Então, o dente ele tem esse contorno em relação à forma geométrica, seria então um triângulo, com a cervical mais larga e a incisal mais estreita. Então aqui é vestibular, onde tem a elevação da bossa, e os 2 terços inferiores aqui, ele se torna plano e inclinado para a palatina do dente. Aqui a palatina tem o cíngulo, que é essa elevação aqui no terço cervical também. Depois do cíngulo vem a fossa, que é uma depressão, então numa vista palatina, né? Então aqui é a vista vestibular do dente, aqui é a vista palatina. Então nessa vista palatina, cíngulo, as cristas marginais, e aqui a fossa, que é a depressão. Então, lembrando desses detalhes anatômicos, a gente então começa o encerramento regressivo, que é uma forma bem didática de começar então a aprender a escultura dos dentes. A gente tem que ter uma visão clara da anatomia, né? Um entendimento claro dos detalhes anatômicos que tem que ser colocado nos dentes, e a gente tem um passo a passo didático para a gente chegar então nesse contorno. Então a gente precisa para esse exercício do paquímetro. A gente vai trabalhar com medidas, né? E as medidas elas são a gente faz as medidas em milímetros. Então a gente precisa do paquímetro para dar a proporção certa em relação às faces, né? Então face vestibular tem a medida na cervical, tem a medida na incisal, a altura do dente, que seria da linha do colo até a incisal, também tem uma medida, seria uma média, né? As medidas que tem para a gente trabalhar é uma média em relação a todos os dentes. Então, para dar uma proporção correta entre as faces, a gente trabalha com essas medidas.
Precisa então do paquímetro, precisa do bisturi, a lâmina 11, que é uma lâmina reta, facilita os cortes. A gente precisa também do lecron para dar acabamento, fazer alguns desgastes, né? O bisturi ele faz corte e o lecron ele desgasta. A escovinha, que a gente vai tirando os excessos de cera que vai se desprendendo para não ficar atrapalhando a visualização da escultura. A gente vai usar a escova como se fosse uma vassourinha. E para finalizar, para dar o brilho final, a gente usa a meia. Então esses são os instrumentais que a gente precisa para fazer a escultura desse dente. Então vamos lá na página 74 para começar então a escultura. Então aqui página 74. Então eu tenho o passo a passo, como eu já comentei várias vezes, né? É um trabalho bastante didático, é um início da escultura, né? Traz bastante habilidade, desenvolve bastante habilidades manuais, o conhecimento, o reconhecimento da formação do dente. Então esse é um exercício bastante importante para começar então a fazer as esculturas dos dentes. Então aqui no primeiro passo, então aqui eu tenho o formato do bloquinho. O formato não é proporcional ao tamanho do bloco, então não adianta colocar o bloquinho aqui em cima, que não está exato, né, a medida do bloquinho. Mas eu tenho aqui como primeiro passo a descrição aqui embaixo, que a gente vai fazer nesse primeiro passo. Então, marcar a altura e largura da coroa, 10 milímetros na distância cérvico-incisal e 9 milímetros na distância mesiodistal. Lembrando então que a gente não usa os termos, né, altura e largura, a gente usa o termo distância, né? Então, o que seria a distância cérvico-incisal? Da cervical do dente até a incisal do dente. Então, a altura, né? Então, aqui na finalização, né? Então, aqui é a incisal do dente e aqui é a cervical do dente. Então, essa distância aqui é chamada de cérvico-incisal. Então, essa distância, nós temos então a medida de 10 milímetros. Quando o dente ele estiver finalizado, ele tem que ter essa altura. E ele tem 9 milímetros na distância mesiodistal. Então, a distância mesiodistal é do ponto de contato mesial ao ponto de contato distal. Então, essa largura, a gente trabalha com a medida de 9 milímetros. Então, o primeiro passo é aprender a usar o paquímetro, né? Então, o paquímetro é uma régua de precisão. Então, quando ele está totalmente fechado, então aqui a gente percebe aqui na parte inferior do paquímetro tem uma régua e aqui tem essa outra régua também. Então, quando ele está totalmente fechado, esse zero da régua inferior, ele coincide com esse zero aqui dessa régua superior. Isso quer dizer que não tem medida nenhuma. 0 com 0 não tem medida nenhuma. Então, esse risquinho do zero que vai determinar a posição que ele estiver, vai determinar a medida que está sendo colocada no paquímetro. Então, se eu avanço aqui um risquinho, então eu coloco o zero no risquinho, no primeiro risquinho aqui na régua de cima, então eu tenho 1 milímetro registrado no paquímetro. Então, aqui 1 milímetro. Se eu avançar mais 2 risquinhos, 2 milímetros. Aqui a gente vai avançando, vai contando e o zero em cima do 1, 10 milímetros. 1 centímetro, que equivale a 10 milímetros. Então, aqui 10 milímetros, que é a primeira medida que eu preciso para iniciar, então, o enceramento do incisivo central superior. Então, 10 milímetros de altura, e quando eu for trabalhar com 9 milímetros, eu volto 1 milímetro aqui no paquímetro, então eu tenho 9 milímetros registrado aqui no paquímetro. Então, vamos usar como exemplo essa primeira medida, essa medida de 10, então eu vou colocar aqui o zero em cima do risquinho, que corresponde a 10 milímetros, e aí
qual a região do paquímetro que a gente pode estar utilizando, né? Essa região aqui, essa região na parte inferior do paquímetro, então ele dessa parede até essa outra parede aqui do paquímetro tem 10 milímetros, que foi o que eu registrei aqui. Aqui na parte superior, nessas orelhinhas aqui do paquímetro, a gente já tem uma medida externa. Então aqui seria uma medida interna de uma parede a outra e aqui seria uma medida externa. Então se eu for usar essa parte de cima do paquímetro, então dessa parede até essa parede tem 10 milímetros. Se eu for usar essa parte inferior do paquímetro, dessa parede até essa parede tem 10 milímetros também. E também tem a possibilidade de usar essa parte aqui, a parte de trás, né, do paquímetro, que também aqui equivale a 10 milímetros. Então, vamos movimentar aqui para vocês verem que fica diferente, ó. Se eu for colocar 15 milímetros, um exemplo, né, 15 milímetros. Então, aqui eu tenho 15 milímetros, aqui na parte externa eu tenho 15 milímetros, e aqui também eu tenho 15 milímetros. Se eu colocar 1 milímetro, 1 milímetro na parte externa e 1 milímetro aqui também. Então, conforme eu vou movimentando aqui, abrindo o paquímetro para colocar a medida necessária, vai movimentando todas essas partes. Então, a primeira medida, que é aqui no primeiro passo, né? Marcar a altura e largura da coroa, 10 milímetros na distância cérvico-incisal e 9 milímetros na distância mesiodistal. Primeiro eu vou comentar todos os passos, aí eu começo então a fazer a escultura no bloquinho. Então aqui no desenho eu tenho a altura, 10 milímetros, e eu tenho também a largura, 9 milímetros. Então distância cérvico-incisal 10 e distância médio-distal 9. Então tá dizendo assim na parte descritiva, né? Marcar a altura e largura da coroa, 10 milímetros na distância cérvico-incisal e 9 na distância médio-distal. Fiz esse primeiro passo, vou para o segundo passo. O segundo passo pede o seguinte: recortar de forma paralela altura e largura. Então, de forma paralela, por quê? Se eu olhar nessa única vista, né, que aqui seria uma vista vestibular do bloquinho, então eu vou fazer o desenho aqui, o primeiro passo. Quando eu for analisar, passar para o segundo passo, eu vou analisar o formato do desenho registrado no primeiro, só que eu tenho que fazer o corte, né? Todo o desenho, na verdade, ele leva a um corte. E esse corte, ele tem que ser paralelo, porque a mesma quantidade de cera que eu tiro na vestibular, eu tenho que tirar até a palatina, que seria a parte de trás aqui do bloquinho. Então, o corte, ele vai ficar nesse formato. Se eu olhar nessa posição, nessa vista, né? Então, eu percebo que existe um paralelismo no bloco. E o corte, então, ele também tem que ter um paralelismo. Então, a mesma medida que vai ficar na vestibular, vai ficar na palatina também. Então, segundo passo concluído, terceiro passo. No terceiro passo, deixa eu apagar aqui. Então, aqui no terceiro passo, a apostila de vocês está assim, ó. Então, qual é a descrição? Marcar a largura da proximal. Então, a proximal seria essa vista lateral do dente, né? Então, quando a gente olha assim de frente, é a vista vestibular. A gente está olhando de lado, é uma vista proximal. Então, nessa vista proximal, eu também tenho que trabalhar uma medida. E a medida, então, ela vai ser de 7 milímetros, que é a descrição aqui do terceiro passo. Marcar a largura da proximal, 7 milímetros na distância vestíbulo-palatina e desenhar a proximal do dente. Então, vamos lá. Então, aqui, face vestibular. Então, o bloquinho está aqui na face vestibular. Para desenhar a proximal, eu tenho que virar o bloquinho e vou desenhar nessa posição aqui. Então, eu vou desenhar e eu tenho que trabalhar com a medida de 7. Então, quais são os pontos, né? Qual a distância da vestibular até a palatina? Seria de bossa a cíngulo. Então, de bossa a cíngulo, 7 milímetros. E eu faço, então, dentro dessa medida de 7 milímetros, faço o desenho da proximal.
que seria esse desenho que eu mostrei aqui para vocês. Então, a bossa na cervical, a partir da bossa o dente tem a inclinação para a palatina. A palatina é uma face mais reta com arredondamento aqui na cervical do dente, que é a formação do cíngulo. Fiz o desenho da proximal, todo o desenho tem como objetivo o corte. Então, a gente vai para o quarto passo, e o quarto passo, recortar o bloco de forma paralela no formato do desenho da proximal. De forma paralela, por quê? Porque nessa vista proximal, ele vai ter que ter esse formato, só que se eu virar o bloquinho e olhar na outra proximal, na proximal oposta, eu tenho que ver esse mesmo formato aqui também. Então, quarto passo, o recorte do desenho da proximal. Quinto passo eu volto para vestibular. Então, olhando o bloquinho por proximal, eu tenho essa visão, e olhando o bloquinho por vestibular, eu tenho então essa vista aqui, que seria esse segundo passo que eu fiz o recorte do bloquinho. Então, eu tenho o vestibular ainda nesse formato. E o quinto passo, a descrição, é marcar na vestibular a largura da cervical, 6,3 na distância mesiodistal, na cervical do dente. Então, eu vou mostrar para vocês depois como que a gente coloca essa medida quebrada aqui no paquímetro, né? Então, são 6 inteiros, 3. Então, depois eu mostro aqui como que a gente consegue essa medida no paquímetro. Então, eu vou marcar aqui na cervical do dente, 6,3, e no sexto passo pede para marcar uma linha ligando a incisal à medida marcada na cervical. Então, essa medida aqui da incisal, ela já foi registrada logo no primeiro passo, que seria então a medida de 9. Então, aqui no primeiro passo, lembrando, a medida de 9 na distância mesiodistal. Então, aqui no sexto passo, a gente mantém esses 9, não pode alterar essa medida, para a gente conseguir, então, o formato de trapézio final do dente. Então, aqui, a medida da incisal, a gente faz, então, 2 linhas paralelas, marcando a convergência. Então, incisal mais larga, cervical mais estreita. Então, aqui eu consigo a convergência necessária para dar o formato de trapézio do dente. Então, sexto passo, desenho com o objetivo de corte, que seria então o sétimo passo, que diz assim na descrição: recortar a cervical de forma paralela, deixando a coroa no formato trapezoidal. Então, aqui eu já tenho o trapézio, né? No sexto passo, o desenho do trapézio, e no sétimo passo, o corte desse desenho, então. Então, agora a minha coroa, tanto na vista vestibular como na vista palatina, eu vou conseguir ver esse formato, então, trapezoidal do dente. Oitavo passo. Oitavo passo, a gente começa a refinar a escultura, porque esses cortes, quando eu for fazer para vocês verem, ele fica bem geométrico, né? Então, aqui as quinas, né, que seriam os bordos do dente, fica bem geométrico, e a gente percebe que o dente, na verdade, ele tem os bordos arredondados. Então, aqui eu vou fazer o arredondamento do oitavo passo, arredondar os bordos da face vestibular e da face palatina. Então, tanto na face vestibular, viro e faço o arredondamento da face palatina também. Nono passo. Desenhar na face palatina o cíngulo e as cristas marginais. Então, agora, ó, palatina do dente. Então, eu virei, né, aqui é a face vestibular, viro. Na face palatina, eu vou determinar a posição do cíngulo. Então, o cíngulo é uma elevação e ela tem que estar no terço cervical. Então, o cíngulo, ele não chega no terço médio, ele fica apenas no terço cervical. Então, eu vou fazer o formato do cíngulo, e aqui, partindo do cíngulo, a gente coloca, então, as cristas marginais, que na verdade as cristas são essas elevações aqui. No nono passo, a intenção é apenas desenhar a posição desses detalhes anatômicos. Então, eu tenho aqui a posição do cíngulo, a posição das cristas, e aqui também a posição da fossa, que seria, então, a região do dente que tem uma depressão. Então, feito o desenho, décimo passo. Décimo passo, desgastar a fossa, evidenciando o cíngulo e as cristas marginais, e definir se o dente será direito ou esquerdo, marcando face mesial e distal. Então, aqui no décimo passo,
a primeira coisa que a gente vai fazer então é escavar aqui a fossa, porque aqui na verdade é só um desenho, né? Então aqui no nono passo é o desenho, e o que que vai fazer com que surjam os detalhes anatômicos? Se as cristas marginais e os cíngulos são saliências, né, são detalhes anatômicos salientes, para eles realmente aparecerem, a gente precisa então desgastar a fossa, fazer a cavidade aqui do terço médio até o terço incisal. Então, fazendo essa escavação, a gente tem então as elevações das cristas marginais e do cíngulo. Então, o desenho é importante para a gente não invadir, não fazer desgaste onde não deve. Então, a gente só desgasta na região da fossa. No 10º passo ainda, a gente vai definir se o dente vai ser direito ou esquerdo. Na verdade, a gente vai esculpir os 28 dentes, né? Não 32, porque os terceiros não vão ser esculpidos. Então, a gente vai fazer lado direito e lado esquerdo. Então, para a gente diferenciar lado direito e lado esquerdo, a gente arredonda a distal e deixa a mesial mais reta. Então, aqui no 10º passo, tem que ficar atento. Aqui está saindo um dente do lado direito. Quando for fazer o dente do lado esquerdo, precisa então inverter mesial e distal. Então, aqui no 10º passo, desgastei a fossa, arredondei a distal e deixei a mesial mais reta. 11º passo, para finalizar, a gente precisa então agora, se vocês observarem aqui no desenho, eu tenho um pedaço de raiz que antes eu não tinha. Até o 10º passo eu estou trabalhando apenas com a coroa. Só que agora, para finalizar o dente, eu preciso de um pedacinho da raiz, para eu conseguir trabalhar aqui a linha do colo. Então, no 11º passo, recortar a raiz. Então, eu vou abaixar um pouquinho, o bloco, na verdade, ele estaria até aqui. Então, eu vou recortar, vou baixar um pouquinho o bloco, para eu ter, então, uma porção da raiz, para eu conseguir fazer a linha do colo. Então, desço a raiz, faço as medições, que é super importante para dar a proporção correta do dente. Então, eu analiso novamente aqui a altura. Então, da incisal até a cervical tem que ter 10 milímetros. Então, eu verifico essa medida. Verifico a medida mesiodistal aqui da incisal, que tem que ser 9. Verifico a medida da cervical na vestibular, que tem que ser 6,3. Vou analisar o dente numa vista proximal também, que tem que ter 7 de bossa cíngulo. Então, no 11º passo, na verdade, a gente, para finalizar, a gente tem que colocar o dente, então, todas as faces, todas as medidas de forma correta para dar a proporção correta da coroa. Então, mas vamos na parte prática para ver como que fica, então, tudo isso que eu estou comentando com vocês aqui no passo a passo. Então, aqui o bloquinho. O paquímetro, então, com a medida de 10. Aqui essa parte aqui ela trava, não deixa o paquímetro ficar escorregando, porque muitas vezes a gente vai fazer uma marcação com o próprio paquímetro, se não travar, ele vai ficar deslizando e alterando a medida. Então, eu travo aqui na medida que eu preciso. Então, a primeira coisa que eu faço, na verdade, antes de marcar, é definir as faces vestibular e palatina. Mesial e distal a gente deixa para o 10º passo, né? Mas aqui no primeiro passo eu preciso da face vestibular e preciso da face palatina. Então, já marca para não confundir. Então, aqui face vestibular e face palatina. Então, aqui na face vestibular é onde eu vou marcar a medida de 10 de altura. Então, essa medida eu vou, na verdade, traçar com o próprio paquímetro. Então, eu coloco essa parte aqui de cima do paquímetro bem rente, a borda aqui incisal, né, do bloquinho. E essa medida, na verdade, eu preciso em todas as faces, então eu vou marcar nas 4 faces vestibular, nas 2 proximais e na palatina, essa altura de 10. Vou reforçar aqui com o Lecron para vocês conseguirem visualizar melhor. Aqui eu tenho 10 milímetros de altura.
9 milímetros de largura, distância mesio-distal. Então, aqui é a face vestibular. Agora, eu vou usar essa parte aqui de cima do paquímetro. Aí, vocês vão notar que, na verdade, eu vou fazer uma marcação aqui com as pontinhas. Centralizo. Então, tem 9 centralizado. E vou marcar aqui em cima também para facilitar. Então, agora, com o Lecron, eu faço, então, a marcação da largura, que seria a distância mesio-distal. Então, aqui, altura, largura. Aí, a escova ajuda a tirar as ceras que vão se desprendendo. Como eu tenho que fazer um corte paralelo, que é o que pede no segundo passo, então, para eu conseguir um paralelismo, né, fazer um corte reto, tudo direitinho, eu vou marcar também aqui na palatina. Vocês vão ver que vai facilitar aqui o corte paralelo. Então, vou marcar 9 aqui também, na face palatina. Quando eu chegar no segundo passo, vai fazer mais sentido essa marcação. Então, tô marcando a altura e largura, tanto na vestibular como na palatina. Se a gente olhar aqui na parte superior do bloquinho, eu consigo ver a marcação da palatina, consigo ver a marcação da vestibular. E vou marcar, então, aqui na parte superior do bloco também. Então, na verdade, é para facilitar o corte paralelo. Uma referência para conseguir um alinhamento das duas faces, da vestibular e da palatina. Então, esse é o primeiro passo. Então, olhando na apostila, altura e largura. Então, agora, segundo passo, recortar de forma paralela, altura e largura. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, o que eu quero que fique no bloco, eu quero essa altura e eu quero essa largura. Então, isso aqui é sobra e isso aqui também é sobra. Só que eu tenho que descartar essa sobra de forma paralela, para a face palatina também ficar na mesma altura e largura da vestibular. Então, vamos lá. Agora, com o bisturi. O bisturi corta bastante. Esse aqui ele já está bem utilizado, então ele não está cortando tanto, mas mesmo assim ele corta bem. Quem começou a trabalhar agora com bisturi tem que tomar cuidado, porque ele corta bastante. Então, eu vou cortar. Se eu for direto aqui na linha, se eu tentar fazer esse corte aqui, coloco, por exemplo, o bisturi aqui e aperto. O que que vai acontecer? É certeza, esse bloco vai quebrar. Então, ele vai trincar e ele vai rachar e vai quebrar e eu vou realmente perder o meu bloquinho. Então, eu preciso vir tirando aqui aos poucos. Então, eu vou cortando. Então, eu tô tirando lá da palatina até a vestibular. Então, essa linha aqui, ela ajuda para eu não avançar e não tirar a medida que eu preciso aqui para seguir para o próximo passo. Então, aqui, quanto mais retinho for deixando os cortes, melhor fica para passar para o passo seguinte. Então, aqui eu tenho que recortar. Eu sempre deixo um pouquinho de sobra. Então, se vocês perceberem, eu não corto em cima da linha. Então, a linha, o meu desenho tá aparecendo ainda, ó. Porque eu chamo isso de margem de erro. É uma forma que eu tenho que... um pouquinho de cera que me sobra, que se eu precisar lá na frente, eu consigo acertar alguma irregularidade que tenha ficado no dente. Então, eu deixo esse pouquinho de cera aqui sobrando. Então, eu vou tirar aqui na palatina também. E aqui eu vou acertar o corte. Então, na verdade, eu preciso de um paralelismo no corte. Eu preciso que fique a mesma medida da vestibular até a palatina. Quanto mais retinho, mais lisinho, melhor fica o bloquinho para seguir para o passo seguinte. Então, tá aí. Esse é o paralelismo que eu preciso no corte. Então, aqui é a face vestibular, vou virar a palatina
o mesmo formato. E eu vou fazer isso dos dois lados. Então, agora aqui, fazer o mesmo corte. Então, eu corto aqui primeiro, para não correr o risco de avançar dentro do desenho. Aí eu faço a mesma coisa aqui. E aqui, então, eu... Então, observa que eu não corto em cima do desenho. Eu deixo sempre uma sobrinha. Também não pode deixar muita sobra. Se deixar muita cera sobrando, muito fora da medida, lá na frente vai dar um pouco mais de trabalho para finalizar o dente. Mas eu deixo um pouquinho de cera, caso eu precise para fazer alguma correção. Então, tá aqui a face vestibular e a face palatina com o mesmo formato, ó. Então, já posso seguir para o terceiro passo. Então, segundo passo aqui, o corte. Agora, o terceiro passo. O terceiro passo, eu vou trabalhar na proximal. Então, observa que eu vou colocar o bloquinho de lado. Então, aqui a face vestibular, coloquei o bloquinho aqui de lado para fazer o terceiro passo. Então, o terceiro passo, eu vou marcar a medida, que é a medida vestíbulo palatina. Distância vestíbulo palatina, 7. Então, vou colocar aqui o 0 em cima do risquinho, que corresponde aos 7 milímetros. Então, aqui, vamos lá. Ó, aqui seria 5. Começar do 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 milímetros. Então, vou travar aqui em cima. Agora, esses 7 milímetros, que é a medida que pede no terceiro passo, eu centralizo aqui na proximal do dente. Marquei 7 e vou colocar 2 linhas, que aí vai facilitar para fazer o desenho da proximal. Então, essas 2 linhas correspondem a 7 milímetros, que seria a distância da vestibular até a palatina do dente. Então, o terceiro passo, eu tenho que desenhar o formato da proximal. Então, uma dica para fazer esse desenho seria o seguinte: imaginar já como que estaria o dente pronto, né? Então, aqui, essa região aqui seria a bossa. Então, aqui a bossa, no terço cervical. Então, vamos imaginar aqui a divisão dos 3 terços. Terço incisal, terço médio e terço cervical. Então, a bossa vestibular, ela está aqui no terço cervical. E o cíngulo, ele está também na mesma direção da bossa, só que o cíngulo fica na palatina. Então, o cíngulo também está nessa direção. Então, as 2 elevações, bossa na vestibular, cíngulo na palatina, no terço cervical. Então, o desenho, eu vou começar assim, ó. Aqui no meio da medida, pode ser a olho, não precisa vir com o paquímetro. Então, a gente vem aqui e eu vou fazer a face vestibular. Então, a face vestibular, ela tem inclinação. Eu vou fazer uma linha aqui do meio da medida até a marcação que eu fiz ali da região da bossa. E aqui na região onde estaria a bossa, eu entro um pouquinho aqui na cervical. Então, aqui eu já tenho o formato da vestibular.
Então, essa inclinação aqui da face e essa inclinação aqui para cervical, para ficar então essa elevação aqui que vai ser a bossa vestibular. A palatina, a gente vai fazer o seguinte, a palatina já é uma face mais reta, ela não tem tanta inclinação como a face vestibular. Então, o que me sobrou aqui de medida para a face palatina do dente, eu vou dividir no meio de novo, vou descer reto agora, e quando estiver aproximando aqui na região que eu quero fazer então o cíngulo, eu faço o arredondamento. Então, esse é o desenho que eu preciso. Vou colocar aqui para vocês verem, ó, uma forma de treinar. A gente pega o próprio bloquinho. Uma forma de treinar, né? Esse desenho ele é importante. Então, aqui 7 milímetros, já está no paquímetro. Então, vou marcar aqui 7. As duas linhas para me orientar. Então, de novo, né? Vamos fazer de novo esse desenho. Fazer aqui no, né? Treinar no papel ajuda bastante para transferir então esse desenho depois para o bloquinho. Então, a bossa vestibular, cíngulo, aqui no meio, desço uma linha reta, inclinada, né? Uma linha inclinada até a bossa e entro um pouquinho aqui na cervical. Então, essa é a vestibular. A palatina já venho com uma linha bem na vertical e só vou fazer um arredondamento aqui na cervical, próximo, então, da região que eu marquei o símbolo. Então, a gente tem esse contorno aqui no bloquinho. Então, vamos para o quarto passo. Desenho é referência de corte, o quarto passo é recorte, então, do bloquinho. Recortar o bloco de forma paralela no formato do desenho da proximal. Então, o desenho, ele é fundamental que a gente mantenha, né, o desenho, para não alterar a forma que eu preciso para desenvolver esse dente. Então, eu vou recortar, eu vou tirar todo esse excesso. Na verdade, agora, tudo isso aqui já não me interessa. Tudo isso aqui vai sair. Aqui também, e esse corte ele tem que vir paralelo. Então, quando eu olho desse lado aqui nessa proximal, eu tenho que ver esse formato, e quando eu vir, eu tenho que ver o mesmo formato aqui desse outro lado. Então, vamos lá, o recorte é paralelo. Vou recortar vestibular primeiro. Então, eu vou tirando também aos poucos, para não tirar um pedaço grande de cera. Quanto maior o pedaço de cera que for retirado, recortado, a chance é maior do bloco quebrar. Então, aqui ainda eu dou uma abusada no corte, mas o ideal é ir tirando os pedacinhos menores. Então, aqui observa que eu já tô dando formato, ó, a inclinação e a bossa, só que tá bem distante ainda do desenho. Então, eu vou recortar nesse mesmo formato até chegar próximo do desenho. A gente tem que trabalhar com forma e as medidas. Então, a forma tem que estar correta dentro das medidas. Observe o formato. E mais uma vez, deixando uma sobrinha. Não vou recortar em cima do desenho. Então, o desenho ainda está aparente. Mas observa que é o mesmo formato que eu deixei aqui desse lado, nessa proximal, eu tenho nessa outra proximal também. Se eu olhar o bloco dessa forma, eu percebo que tem um paralelismo das duas proximais. E vou fazer o corte da palatina agora.
Então, aqui na palatina eu vou fazer a mesmo desgaste, vou me aproximando do desenho. Aqui a palatina tem que ficar um pouco mais atento, porque a palatina ela tem esse arredondamento, fica parecendo um S, né? Um S esticadão. Então aqui ele tem que ter um pouco mais de cuidado para não tirar o símbolo. Então observa que eu tô indo me aproximando do desenho. Esse corte ele é fundamental para não alterar a forma do dente no final. Então tem que ficar bem atento para não errar esse formato. Então eu tô me aproximando do desenho. Eu não posso deixar um excesso muito grande também. Então aqui eu não poderia deixar tudo isso de cera. Eu tenho que me aproximar mais do desenho. Então aqui a palatina ela tem esse arredondamento aqui na região do símbolo. Então aqui, como o bisturi ele marca muito, eu vou finalizar com o lecron. Então vou terminar os arredondamentos aqui. O lecron ele desgasta, mas não vai marcando como marca o bisturi. Então, observa vestibular, como tem uma inclinação mais acentuada, a palatina ela é uma face mais reta, com arredondamento só aqui na região da cervical, para formar o símbolo. E se eu virar, eu vejo o mesmo formato nas duas proximais, vestibular, palatina. Vestibular, palatina. Quarto passo concluído. Quinto passo. Então, quinto passo eu volto aqui na vestibular do dente e eu vou então marcar a largura da cervical. Então, essa largura da cervical tem que ser menor que da incisal, para dar o formato de trapézio da face vestibular. Então, a medida agora, no quinto passo, é marcar na face vestibular a largura da cervical, distância mesiodistal, então a largura, né, da cervical, a medida é 6,3. Então 6,3 é uma medida que não é um milímetro inteiro, né? Não é uma marcação em milímetros inteiro, é uma marcação quebradinha. Então eu vou vir aqui, ó, o zero. O zero aqui estaria, não tem nenhuma medida. Aqui teria 1 milímetro e eu vou então com o zero até 6 milímetros. Então aqui seria 6 milímetros inteiros. Só que eu preciso de 0,3. Então para marcar essa medida quebrada, eu vou vir aqui nessa régua. Então observa, ó, 0. Aqui tem um risquinho pequeno, um risquinho maior. 1, 2, 3. Aqui seria, aqui no meu paquímetro, não tem, alguns paquímetros tem o número, né, correspondente. Aqui seria um 3, ó. Então, esse risquinho aqui do 3, observa que eu vou movimentar o paquímetro sempre para a direita, porque se eu jogar para a esquerda, eu estou diminuindo a medida, eu vou aumentar. Então, eu vou pegar o risquinho do 3 e vou emparelhar com o risquinho que está à direita e logo na sequência, ó. Então, esse risquinho do 3 eu vou colocar aqui isso emparelhado com esse risquinho. Então, vem um pouquinho para a direita, emparelhei os dois risquinhos. Aí, observa aqui que o 0 afastou um pouquinho aqui do 6. Então, eu tenho 6,3. Tem outras medidas também que não são inteiras. E aí eu vou mostrando para vocês, vai facilitar o entendimento aqui do paquímetro.
Deixa eu pegar um outro paquímetro e já... que alguns têm paquímetros com marcas diferentes. Aqui é uma outra marca. Então, aqui ele já tem os números correspondentes aqui embaixo também, ó. Mas vamos lá, ó. Fechado, esse paquímetro ele não está preciso. Como que eu sei que ele não está preciso? Observa que, ó, tá fechado, mas o zero não coincide, 0 com 0. Então, esse paquímetro ele está comprometido. Então, não vai fazer uma medida com precisão, mas só para vocês, então, entenderem essa medida em um paquímetro diferente, né? Então, aqui, o 0 eu coloco em cima do 6. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 inteiros. Venho aqui no 3, olha o risquinho correspondente do 3, vou emparelhar com o risquinho à frente. Então, observa, ó. Vou colocar de novo no 6. Observa que eu vou com o 3 um pouquinho para frente. Emparelhei. E eu tenho, então, 6,3. Então, aqui 6,3. Travei o paquímetro. E vou marcar agora na cervical. Essa é a medida da cervical, abaixo da bossa. Então, observa que eu vou usar as pontinhas do paquímetro. Vou marcar abaixo da bossa. Eu vou fazer essa marcação na palatina também, porque o próximo corte ele também é paralelo, então facilita marcar nas duas faces. Então, aqui 6,3 abaixo do cíngulo também. Então, essa é a medida da cervical. Quinto passo é apenas essa marcação. Ó, marcação 6,3 na cervical do dente. Sexto passo. Marcar uma linha ligando a incisal à medida marcada na cervical. Na verdade, a gente vai marcar dos dois lados, então são duas linhas, né? Então, aqui da incisal, eu vou traçar uma linha bem aqui na pontinha, não alterando essa medida aqui que eu iniciei com 9, e vou marcar até a cervical do dente, dos dois lados, nas duas proximais. Então, eu tenho aqui incisal, cervical. Eu vou marcar também aqui na palatina. Facilita o corte depois. Então, aqui da incisal, eu faço uma linha até a cervical. Da incisal até a cervical. Aí, vou para o sétimo passo. Recortar a cervical de forma paralela, deixando a coroa no formato trapezoidal. Por enquanto, a forma da minha coroa não é a forma correta dos dentes, do incisivo, né? Na verdade, todos os dentes têm essa formação por vestibular, esse formato de trapézio. A incisal é larga, a cervical é estreita e o meu bloco ainda não está assim. Então, eu preciso me orientar, então, por essa medida, sem mexer na incisal. Se vocês alterarem essa medida, vai ter que recomeçar o exercício. Então, não vou tirar nada aqui na incisal e vou recortar a cervical. Então, venho aqui nas laterais do bloquinho. Observa que eu não estou tirando na incisal, aqui em cima. Então, eu vou recortar de forma paralela. Então, a marcação na palatina facilita, ó, porque eu consigo verificar se o corte está ficando paralelo. Mesma coisa do outro lado. Então, eu tenho aqui o formato de trapézio. Incisal mais larga, cervical mais estreita. Aí, eu vou para o oitavo passo. O oitavo passo, arredondar os bordos da face vestibular e da face palatina. Lembrando que bordos é a transição de uma face para outra. Então, aqui é a face vestibular e aqui é uma proximal. Então, olha como formou uma quina. O dente está bem geométrico. E a gente tem que ter uma transição suave da face vestibular para proximal. Então, aqui eu vou arredondar.
Então, observa que eu vou tirar um pouquinho. Bem aonde formou uma quina. Então, a transição fica suave entre as faces. Então, esse lado aqui também, vestibular e proximal, vou fazer o arredondamento daqui também. Aqui nesse bordo. Então, o dente ele já vai ficando com um contorno mais natural. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui na palatina. Então, observa que ficou bem marcado aqui essa transição de uma face para outra. Então, eu vou fazer o arredondamento. E aqui também. Então, o 8º passo concluído. 9º passo. Desenhar na face palatina o símbolo e as cristas marginais. Então, aqui a face vestibular, eu vou virar, face palatina, eu vou apenas desenhar. Então, aqui, vamos entender primeiro aqui no papel, né? Então, eu tenho... essa formação. Aqui na face palatina. Vou fazer um pouquinho mais aqui, ó. Então, o meu bloco nessa vista, face palatina. Então, eu vou fazer a marcação do símbolo e das cristas, que é o que pede, então, no 9º passo. Símbolo. O símbolo, ele tem um leve arredondamento. Então, ele tem esse formato, esse detalhe anatômico, e ele não pode chegar até o terço médio. Então, imagina a divisão de 3/3, o desenho do símbolo é apenas no terço cervical. Além do símbolo, no 9º passo, ainda é pedido para fazer o desenho das cristas. Então, as cristas, elas iniciam mais largas, aqui próximo ao símbolo, e observa como eu fecho a crista até atingir a incisal do dente. Então, não é uma linha reta. Vou fazer errado aqui e depois corrigir. Então, aqui, olha como a incisal está ficando mais larga, a crista marginal próxima à incisal está ficando mais largo, e aqui na cervical ela está mais estreita. Na verdade, é o contrário, né? Então, a gente tem que fazer com que a crista marginal próximo aqui do símbolo fique mais larga, e aqui na incisal ela fique mais estreita. Então, esse é o formato que eu preciso na minha palatina. Então, vamos lá no bloquinho. Imagine, então, os 3/3, o símbolo ele só pode chegar até a cervical. Eu vou desenhar. E as cristas marginais. Mais larga próxima ao símbolo, mais estreita próxima à incisal. Então, esse desenho é uma referência para ir para o próximo passo, fazer o desgaste. Na verdade, aqui não tem nenhuma escultura ainda, só um esboço, né? Então, a posição do símbolo e a posição das cristas marginais. E a fossa, então, é toda essa região aqui, ó, que tem que ter uma escavação, ela tem que estar mais profunda. E, por enquanto, ela não tem formação ainda. Então, é o que a gente vai, então, fazer no 10º passo. Então, o 10º passo,
desgastar a fossa, evidenciando o símbolo e as cristas marginais e definir se o dente será direito ou esquerdo, marcando face mesial e distal. Então aqui, primeiro eu começo desgastando a fossa. Então eu vou usar essa parte aqui do Lecron, que é uma pazinha. Observa que eu não vou tirar do cíngulo, não vou tirar nas cristas. Cíngulo é saliência, cristas marginais são saliências, aonde é a depressão, na fossa. Então eu vou tirar a partir do cíngulo e vou escavar um pouquinho até a crista marginal, e esse desgaste ele vai até a incisal do dente. Então eu começo aqui com a pazinha. E eu finalizo com a parte da lança do Lecron. Então observa que eu não estou tirando nada da crista marginal. Na verdade, esse desgaste da fossa faz com que a crista e o cíngulo se destaquem. Então agora apareceram as saliências, ó. Crista marginal e o cíngulo. No 10º passo também a gente vai definir o dente como direito ou esquerdo. Então o que está na apostila é um dente do lado direito. Então o dente do lado direito, a mesial, tem que estar deste lado e a distal tem que estar desse lado. Então eu vou fazer o dente que está na apostila. Quando vocês forem fazer o lado oposto, tem que inverter mesial e distal. Então, para o dente do lado esquerdo, ficaria mesial desse lado e distal aqui desse lado. Então, a mesial do dente ela é mais reta e a distal ela tem um arredondamento. Antes de fazer o arredondamento da distal, observa que a incisal ela tá larga, né? A incisal tem que ser o encontro da face vestibular com a palatina do dente. Observa aqui também que as cristas marginais elas estão elevadas aqui na incisal. Então eu vou tirar um pouquinho aqui na vestibular, bem na região aqui da incisal, e vou tirar um pouquinho aqui por palatina também. Então o volume das cristas vai diminuindo até chegar a zero aqui na incisal. Agora a incisal, o encontro da face vestibular com a palatina. A incisal está fininha. Então aqui eu já fiz a marcação das faces, mesial e distal, e eu só vou arredondar o ângulo distal. Pequeno arredondamento aqui no ângulo. Olha como já diferencia a mesial mais reta e a distal arredondada. Então, se a gente for analisando, ó, o dente ele já começa a ter uma formação natural do incisivo central. 11º passo, recortar a raiz e conferir as medidas. Então, para recortar a raiz, na verdade, assim, não tem uma medida, né, aqui na raiz. A gente vai descer um pouquinho, não recorta muito, não deixa a raiz muito alongada, porque a chance de quebrar é grande, né? Se a raiz ficar muito alongada, o bloquinho pode bater e quebrar na região da raiz, porque ela é mais fina. Então, a gente só tira um pouquinho aqui, como se fosse uns 2 milímetros. 2 milímetros eu não estou marcando, né? Estou fazendo a olho, não estou fazendo com uma medição, mas 2 milímetros seria o suficiente aqui para fazer a raiz. Então, eu vou recortar em torno aqui da coroa. A raiz, nessa região próxima da cervical, ela não é mais estreita que a coroa. A raiz, ela tem a mesma medida da coroa. Então, observa que eu vou recortar, ó, fiz a marcação. Se eu fizer uma força grande aqui com essa posição no bisturi, eu acabo tirando o dente, a coroa do dente aqui do bloco. Então, eu vou fazer uma marcação aqui, vou forçar um pouquinho nesse sentido, e depois eu corto
nesse sentido também. Então, eu vou cortar nesse sentido, nesse sentido. E vou recortando até me aproximar da coroa. Não posso deixar a raiz mais estreita que a coroa e nem mais larga. Então, eu vou deixar na mesma medida. Sempre alisando. Então, eu tenho aqui um pedacinho da raiz além da coroa. Para finalizar, agora eu tenho que colocar todas as medidas de forma correta. Mas fala assim, ah, mas as medidas já não estão corretas? Já não foram colocadas desde o início? Na verdade, eu fui colocando as medidas, mas os meus recortes sempre eu deixei uma margem de erro, sempre deixei um pouquinho para mais. Então, eu tenho que conferir e desgastar tudo que está sobrando além das medidas. Então, a primeira medida que eu vou analisar é a altura, distância cérvico-incisal. Então, eu venho aqui, observa que eu vou usar essa parte aqui do paquímetro para fazer essa marcação da altura. Então, eu vou colocar a incisal paralela com essa parede do paquímetro e vou marcar com a parte inferior, ó. Deixei emparelhado e marquei aqui com a parte inferior. Então, essa é a altura do dente. Vou fazer essa marcação na palatina também. Eu venho aqui, emparelho e marco. Linha do colo. Então, a linha do colo é o detalhe anatômico de transição entre as faces. Só verificar novamente aqui. Certo. Certo. Então, a linha do colo. A linha do colo é uma linha contínua, só que ela é sinuosa, né? Ela não tem a mesma altura em todas as faces em relação ao incisal e cervical. Aqui no vestibular, o arredondamento da linha do colo é direcionado para a raiz. Então, tem o arredondamento direcionado à raiz. Na palatina também tem o arredondamento direcionado para a raiz. Agora, nas proximais, o arredondamento é invertido, o arredondamento é em direção à coroa. Então, por isso que diz que é uma linha contínua, só que sinuosa. Então, ela vai fazer um contorno aqui nas faces. Então, aqui no vestibular, linha do colo. Observa aqui o arredondamento. Ó, a marcação da altura e eu fiz o arredondamento aqui, ó, face vestibular. Face palatina, mesma coisa. Então, aqui a altura. Vou aproximar um pouquinho. Então, o arredondamento também voltado para a raiz. E aqui nas proximais, o arredondamento é para a coroa. Então, dá para ver as marcações da vestibular e da palatina. Então, eu vou fazer a junção das duas faces com um leve arredondamento agora em direção à coroa. Mesma coisa aqui.
arredondamento voltado para a coroa. Então, observa que eu já tenho o contorno da linha do colo. Continuando na verificação das medidas, próxima medida, distância média distal na incisal, a medida é 9. Como que eu sei essa medida, né? É a medida do primeiro passo. Então, a largura do dente tem que ter 9. Observa como está um pouco para mais. Então, por que que está um pouquinho mais largo do que deveria, né? Porque eu deixei uma margem de erro. Então, agora eu preciso chegar nessa medida. Então, eu vou tirar um pouquinho aqui na mesial. Vou tirar um pouquinho na distal também, para deixar o dente um pouquinho mais estreito aqui na incisão. Sempre se orientando pelo paquímetro. Agora a medida está correta. Então, eu tenho a medida de 9, de mesial a distal. Próxima medida para ser verificada é a cervical. A cervical é aquela medida de 6,3. Então, 6,3. Travei aqui na cervical, acima da linha do colo. Olha como tá para mais. Então, agora eu vou retirar até a linha do colo. Observa que eu vou afinar a cervical, só que eu não vou mexer na raiz ainda. A linha do colo, ela é fundamental para eu não desgastar onde eu não devo. Eu tô trabalhando só na coroa. Então, observa que eu já retornei aqui o formato de trapézio, só que por enquanto a minha raiz vai ficar larga novamente, depois eu tiro esse excesso. E a mesma coisa, esse outro lado. Observa como eu tô reduzindo, deixando a cervical mais estreita. Vamos verificar. Ó, medida confirmada, 6,3. Só que agora a raiz ela ficou mais larga. Então, observa a forma que eu vou deixar a raiz alinhada com a coroa. Você tem que tomar cuidado para não deixá-la mais fina, mais estreita que a coroa. Então, eu não vou inclinar o olecron. Observa que o meu olecron ele vai descer reto. Eu vou tirar o excesso, mas o olecron desce retinho, senão eu acabo afinando a raiz. Não posso perder a referência da linha do colo. A linha do colo é fundamental para eu saber a altura correta, então se a linha do colo ela der uma apagadinha, refaz ela logo na sequência. Tem um pouquinho de excesso. E a última medida, o dente ainda não está finalizado, a última medida é essa medida vestíbulo palatina, de bossa a cíngulo. Essa medida é 7. Essa medida está no terceiro passo, né? Então, essa medida é 7. De bossa a cíngulo, então, também tem um pouquinho de excesso. Então, vou tirar um pouquinho da bossa. Vou tirar um pouquinho bem em cima da bossa e vou tirar um pouco em cima do cíngulo também para reduzir essa medida.
Verificar de novo. Ó, medida correta então, 7 milímetros. E agora vou finalizar o dente, né? Vou só concluir aqui, dando acabamento. Alisando a cera, é fundamental que a cera fique lisinha, principalmente quando for esculpir as próteses, né? Quanto melhor a qualidade da cera, mais fácil fica quando passar por uma fundição, passar para uma acrilização. A raiz novamente eu vou tirar um excesso que ficou. Remarca a linha do colo. Os toques finais aqui no dente. E para finalizar, a gente então tira os olha como a cera, a meia, ela desgasta, então tem que tomar cuidado para não tirar muita cera, só o suficiente para alisar as marcações que o Lecron acaba deixando. Proximal, bossa na vestibular, cíngulo na palatina, olhando por palatina o cíngulo, as cristas marginais e a fossa. Aqui na face vestibular a gente poderia fazer os sulcos de desenvolvimento para a formação dos lobos, mas como o objetivo no início agora é o contorno, né, a formação do dente, depois que a gente finalizar todos os outros dentes, a gente volta então refinando um pouco mais a escultura. Então, por enquanto a gente mantém assim, depois a gente refina um pouco mais, colocando, detalhando um pouco mais aqui a face vestibular. Então é isso. Até o próximo dente. A raiz, então, eu dou uma lixadinha também. Eu tenho então aqui o incisivo central superior. Então esse aqui é do lado direito, então ele é o dente número 11. Proximal, bossa na vestibular, cíngulo na palatina, olhando por palatina o cíngulo, as cristas marginais e a fossa.
Aqui na face vestibular a gente poderia fazer os sulcos de desenvolvimento para a formação dos lobos, mas como o objetivo no início agora é o contorno, né, a formação do dente, depois que a gente finalizar todos os outros dentes, a gente volta então refinando um pouco mais a escultura. Então, por enquanto a gente mantém assim, depois a gente refina um pouco mais, detalhando um pouco mais aqui a face vestibular. Então é isso. Até o próximo dente.